agora, diretamente da ABF Franchising Expo 2011, nós vamos conhecer mais uma oportunidade de investimento. Nesse momento, a gente vai falar de óticas. E para falar sobre isso, o Carlos Augusto Santini, que é presidente da Super Ótica São José. Obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação estar aqui nesse programa tão seleto e queremos falar um pouquinho sobre saúde visual, que é a ótica, né? Carlos Augusto, antes da gente começar a entrevista, eu quero saber qual que é a diferença entre uma ótica, que a gente conhece tão tradicionalmente, né, estabelecida no Brasil, e uma super ótica, como vocês se chamam? Pois é, Pedro, eu gosto sempre de falar que ótica, todas são. Super ótica, só a São José. É uma questão de conceito mesmo. Nós temos dentro das nossas lojas laboratórios que podem fazer os seus óculos em apenas 1 hora, atendimento expresso mesmo. Também o autoatendimento, que a pessoa pode escolher os seus óculos, ter uma assessoria, com certeza, de um profissional, mas se sentir muito mais à vontade dentro de uma loja. Vocês têm também os médicos especializados nessas coisas oculistas, como é que chama? Optometrista, né? Optometristas, oftalmologistas? Não, Pedro. Não, a gente costuma ter, assim, apenas o segmento da oferta da saúde visual no que concerne aos óculos e lentes de correção. Então, Carlos, o que define vocês serem uma super ótica é ter toda a parte de produtos com autoatendimento, mais todo o suporte para fazer um óculos em até 60 minutos. Exatamente, exatamente. E vocês nasceram faz bastante tempo, né? Vocês nasceram em 1969, pelo que você estava me falando. Pois é. E quando é que veio essa vontade de entrar no franchising? Bom, como diz, a gente tem mais de 42 anos já de mercado e faz 9 anos que estamos estudando esse mercado de franquia como uma alternativa para a expansão da rede a nível nacional. Porque vocês estão predominantemente no sul do país. Exato. Temos 42 lojas lá próprias e hoje já temos 10 lojas de franquias que começamos recentemente. Somos uma franquia nova desse segmento. Aliás, são poucas as franquias de óticas no Brasil. Quando que você começou a franquear? Em novembro de 2010. Novembro de 2010. De lá para cá, ou seja, a gente está falando aí de 7, 8 meses, vocês fizeram 10 unidades. 10 unidades e confesso a você que tivemos muito mais solicitações, buscas por franquia. Mais por uma questão de cautela, até que nós estivéssemos preparados para franquear, nós fizemos então assumimos essas 10 franquias para atender os franqueados com excelência. Carlos, e como é que é esse mercado de óticas? Porque é um mercado que eu vi muita transformação nos últimos 10 anos. Eu me lembro que havia umas 300 fábricas de óculos aqui no país e com as importações da China e de outros países, essas fábricas praticamente deixaram de existir. Hoje, se não me engano, são umas 20 grandes fábricas e o resto é basicamente distribuição e importação. Como é que isso impacta o negócio de vocês? Bom, mudou radicalmente os players dos fornecedores, mas porém o mundo hoje é globalizado e mesmo essas 20 fábricas que tem aqui no Brasil, que você está muito bem informado, elas ainda se apoiam no mercado internacional, trazem peças, componentes para o Brasil e fazem seus produtos aqui brasileiros também com um pouquinho de gosto do exterior. Essa é a verdade. A mudança da produção, deixando de ser nacional para se transformar numa importação de países mais competitivos, trouxe o benefício de um preço mais barato para o consumidor? Perfeito. É isso que aconteceu mesmo. Hoje nós temos uma oferta de produtos muito mais variada. Hoje, antes a gente falava que óculos era um aro, era um instrumento para colocar apenas a sua lente e ver a correção que você necessitava. Hoje nós já dizemos que a ótica é um instrumento cosmético, fashion, é glamour puro. E você pode usar talvez agora como um acessório pessoal, mesmo que tenha grau, única e exclusivamente porque o produto se tornou mais barato, né? Então antigamente não dava para comprar 3, 4 óculos diferentes, né? Exato, e hoje a primeira impressão que a gente fica é de que é a primeira porta de entrada das grifes, porque nós temos todas as grifes disponíveis no mercado óptico, desde o Tiffany, Chanel, Bulgari, Prada, Giorgio Armani, Tom Ford, é um glamour mesmo. Muito bem. Carlos, me diz uma coisa, vocês estão baseados no Sul, foi lá que você nasceu, né? Exato. Onde que a ótica nasceu.
Ou seja, a gente está falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso. Então aí estão concentradas a maior parte das suas unidades. Os seus planos são de ir para o Brasil inteiro ou tem alguma região específica que você deseja chegar primeiro? Pedro, nós já chegamos lá no Amapá hoje, na capital, no Macapá, já abrimos em Santarém, em Santana, fomos para o norte. O norte hoje é um mercado que, em função dessa migração da classe C e D, que antigamente eram apenas pessoas que não consumiam, hoje elas entraram no consumo. Inclusive, Pedro, eu digo que o mercado de ótica hoje é uma vedete. É uma vedete dos nossos planos comerciais. Por quê? Porque nos últimos 4 anos nós crescemos 80%. O mercado de ótica ou vocês? O mercado de ótica. Olha só. Nós crescemos um pouco mais até, sem falsa modéstia. E por que isso? Porque a classe C e D entrou como consumidores, hoje são os maiores consumidores. O envelhecimento da população do Brasil é uma estatística já que todos nós sabemos que está acontecendo. E também hoje que a gente pode dizer que a preocupação com a saúde visual, com a camada de ozônio, que tanto afeta os olhos, hoje a nossa população está um pouco mais consciente. E também quero dizer que a própria demanda visual pela visão de perto, antigamente, Pedro... Nem fala, viu? Depois dos 40, é o problema de braço curto e braço longo, né? Certo momento, ou você compra um extensor de braço ou um óculos. E como você está falando, né? Computadores, hoje, quem não fica na frente de um computador? Com certeza, muitas horas. E a demanda pela visão de perto faz com que as pessoas precisem dessa correção. Então, você está expandindo para o Brasil inteiro e todas as regiões são prioritárias? Todas as regiões são prioritárias. Ok. Vamos falar então um pouco do negócio? Vamos. Qual que é o volume de investimento necessário para abrir uma ótica? A gente fala que em torno de 180 a 220 mil reais. E isso inclui desde a taxa de franquia, ao mobiliário, ao estoque, a reforma, capital de giro e ponto. O ponto não está aí porque a gente ponto não está nesse valor. Não pode mensurar. Ele pode variar muito de cidade para cidade, da localização, se está dentro de shopping, se é rua. Perfeito. Vocês têm loja em shopping? Nós temos umas 15 lojas em shoppings. E o modelo é de quantos metros quadrados? Costumamos dizer que o ideal é de 40 metros quadrados, porque cai naqueles aluguéis um pouco menores, não precisa de uma loja tão grande num shopping. E a gente fala entre 30 e 60 metros é o que uma boa ótica pode ter. 180 a 220 mil reais é o investimento. Prazo de retorno? A gente tem, como o markup da ótica é um markup um pouco maior do que todos os outros segmentos. Então a gente fala entre 12 a 20 meses de retorno. Ou seja, até 1 ano e meio você está retornando o capital investido. Exatamente. Qual que é o faturamento médio que um franqueado pode esperar para a sua unidade? A Abiótica, que é a Associação Brasileira da Indústria Ótica, fala que as óticas no Brasil têm um faturamento médio de 44 mil reais. E vocês? Nós temos um centro de capacitação para os franqueados e para as nossas lojas próprias que faz com que os nossos profissionais tenham um pouquinho mais de talento em oferecer os produtos certos para o cliente. Isso se traduz em faturamento maior? Faturamento. Nós conseguimos crescer praticamente 50% em valor em relação àquele faturamento de 44. Você está falando de uns 66 mil reais. 60 mil reais. É a nossa média de faturamento por unidade. Muito bem, Carlos. Olha, parabéns pela iniciativa aí de entrar no franchising. Espero que você atinja seus objetivos de crescer para o Brasil inteiro e venha contar as novidades ano que vem para a gente. Perfeito, Pedro. Estarei aqui certamente o ano que vem. Estamos muito surpresos aqui com a feira. É a primeira vez que você está na feira? A Tita nos convidou para vir para cá, justamente por causa disso, sabendo que nós somos um dos 3 franqueadores do Brasil e que não estávamos aqui dentro e que temos um negócio que Você tomou um susto quando você viu? Tomei um susto, porque muitas pessoas procurando negócios, procurando investir seu dinheiro e a gente acredita certamente que tem um produto que aquele investidor pode ter um retorno muito melhor do que em outras áreas. Muito bom. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. TV Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa. Até lá.